Uma voz ecoava, carregada de ódio, dizendo desprezar a humanidade. A cena se abria para uma mansão luxuosa, onde convidados ricos desfrutavam de uma festa extravagante. Todos os olhares se voltavam para um jovem que fazia surgir uma pequena esfera de luz sobre a palma erguida de sua mão. O anfitrião se vangloriava de sua mais recente aquisição para a coleção, apontando para o rapaz ajoelhado ao lado de esculturas imponentes. Ele era chamado de Lâmpada Viva. O jovem possuía um nível de energia de 1200, o que naturalmente atraía a atenção. Porém, quando sua habilidade despertou, revelou-se de classificação F. Tudo o que conseguia era gerar uma esfera luminosa nas mãos. O anfitrião comentou, com ar de falsa bondade, que se não fosse por sua generosidade, Bi teria sido vendido por seus órgãos. As risadas cruéis dos convidados preenchiam o salão, zombando dele. Enquanto isso, Bi alimentava a certeza de que não havia bondade no mundo. Em silêncio, prometia exterminar todos, mesmo que isso resultasse no fim da humanidade. O mundo, entretanto, já estava mergulhado em caos. O ar e a terra haviam sido contaminados, e catástrofes se espalharam. A estátua da Valquíria Imperial sofreu uma mutação. Um regimento de gigantes de pedra, com 100 metros de altura, surgiu e destruiu uma cidade inteira. A fenda Monot transformou-se em um vórtice dimensional, liberando hordas de alienígenas. A ilha Adven foi tomada por demônios. Livros gigantes bidimensionais apareceram aleatoriamente em diversos pontos do planeta, sugando prédios inteiros e multidões de pessoas. Além disso, qualquer objeto do mundo podia se converter em poluição mortal. Em apenas meio ano, a população caiu de 12 bilhões para 6 bilhões. Quando a esperança parecia extinta, surgiram os seladores. Eram humanos que absorviam o poder da poluição, adquirindo habilidades especiais. Selavam os poluentes, ganhando riqueza e prestígio. Tornaram-se heróis, os últimos guardiões da humanidade. Então a cena mudava para Bi, agora em uniforme escolar, a caminho da escola. Ele havia renascido, mas mantinha dentro de si o desejo de ver a humanidade desaparecer. Observava a multidão de estudantes reunidos para o exame de qualificação dos seladores. De repente, uma mão com tatuagens pousou em seu ombro. O dono do gesto era um homem alto, loiro, vestido com uma camisa florida. Declarou que estava à sua procura. Bi o reconheceu. Kim, o agiota que arruinara sua família na vida passada. Kim zombava dele, rindo de sua falta de reação, e chamava a atenção dos demais estudantes. Apontou para Bi e lembrou a todos que aquele era o gênio que havia alcançado o nível 1200 3 anos antes. Os jovens ao redor, já cientes da história, caíram na risada, comentando como alguém tão promissor poderia ter despertado apenas uma habilidade inútil. Kim acompanhava a chacota, perguntando como era ser alvo do olhar de todos. Para ele, só havia uma saída: tornar-se selador. Assim, poderia ser vendido por um bom valor e quitar a dívida com Kim. Caso contrário, seus órgãos seriam espalhados mundo afora. Bi reconhecia aquele momento, pois tudo estava acontecendo exatamente como antes. Na vida anterior, Kim havia morrido em um incidente envolvendo poluentes, o que o impedira de se vingar. Ele então agarrou a gola da camisa de Kim, repreendendo-o por ser tão barulhento, e ainda o insultou mencionando a própria filha do agiota. A fúria tomou conta de Kim, que fechou o punho, pronto para desferir um soco. Mas Bi permaneceu calmo, provocando-o para que o atingisse. Disse que, se fosse ferido, não poderia participar do exame, e então Kim teria de explicar ao chefe por que não poderia pagar o empréstimo. Um suor frio escorreu pela testa do agiota, que sabia que Bi tinha razão. Soltando-o, ameaçou-o, dizendo que seria melhor passar na prova, caso contrário sofreria as consequências. Para sua surpresa, Bi ergueu o dedo, apontou para o rosto dele, com um sorriso sinistro, afirmou que agora estava marcado. Em seguida, afastou-se sem pressa. Os demais estudantes evitavam até mesmo cruzar olhares com ele, não querendo qualquer ligação. Bi aceitava esse comportamento, convencido de que fazia parte da natureza humana. A lembrança o levou 3 anos atrás, naquele mesmo local de exame. Na época, ele era um adolescente de olhos brilhantes e cheio de sonhos. Dizia que sua meta era proteger a humanidade e selar todos os poluentes do mundo. Aos 16 anos, alguns jovens despertavam habilidades especiais. Para se tornar selador, era necessário cumprir os requisitos de habilidade, nível de energia e poder de combate. Habilidade era a técnica em si. O nível de energia definia a quantidade de força disponível.
e o nível determinava o grau de poder da habilidade. Naquele dia, a plateia o olhava com admiração, acreditando que seu poder seria um pilar para o país. O diretor Puskin se aproximou, disposto a usar sua habilidade de clarividência sobre Bi. Colocou a mão sobre a cabeça do jovem e disse que ainda não conseguia ver o que ele despertaria. Mas, em seguida, ergueu a voz e anunciou que agora via claramente. Aquele jovem brilharia entre as estrelas. Os estudantes vibraram, empolgados, pois nem mesmo heróis renomados haviam recebido profecia tão grandiosa. Naquele instante, Bi acreditava que sua vida seria incrível. Imaginava sua mãe comprando os melhores vegetais, sua irmã adquirindo a saia dos sonhos, seu pai descansando em paz e ele mesmo conhecendo muitas garotas bonitas. Pensava também nos financiamentos estudantis, nas reportagens e nos patrocínios que chegariam. Mas então sua habilidade despertou. Esfera de luz invocada de classificação F. Uma esfera fraca, sem calor, sem efeito, sem poder ofensivo. Todo o apoio recebido até ali se converteu em desprezo cruel. De repente, era visto como alguém de habilidade inútil, indigno até de ser considerado humano. Ele lembrava da sensação de cair em um abismo sem fim, enquanto todos os benefícios lhe eram arrancados. A família precisou vender a casa para pagar dívidas. Seu pai, endividado com Kim, fugiu com a irmã para o exterior. E agora ele estava novamente diante do exame dos seladores, determinado a passar e liquidar a dívida. Observava tudo repetindo-se, até mesmo o momento em que notava uma garota alta, de cabelos longos, examinando sua espada. Pensava que, embora a humanidade devesse desaparecer, ela merecia continuar viva. A voz do alto-falante interrompeu os pensamentos dos estudantes, anunciando o início da prova. Foram instruídos a formar equipes e procurar poluentes para selar. Shaju declarou oficialmente o começo do exame e desejou sorte a todos. Rapidamente, grupos começaram a se formar. Alguns estudantes imploravam por vagas, destacando suas habilidades. Outros procuravam alguém que complementasse o time. Enquanto a agitação tomava conta do campo, um professor comentou que os mais fortes já haviam combinado suas equipes antes mesmo do exame, o que podia ser injusto. O examinador JYN acrescentou que aqueles que tentavam seguir sozinhos raramente sobreviviam. Shaju, no entanto, desdenhou da observação, afirmando que o essencial era concluir a missão vivo. Disse que conexões, dinheiro e poder eram fatores reais, e que apenas os úteis tinham chance de sobreviver. JYN então registrou que 95% dos estudantes já haviam encontrado um grupo. Ela analisava os registros e notava que todos os estudantes possuíam níveis de poder abaixo de 100. Mas logo ficava surpresa ao ver um nome, um aluno registrado com 1.200 de nível. Ainda assim, alguém ressaltava que Bi sequer tinha conseguido um grupo que o aceitasse. No campo, os jovens já estavam formados em equipes de 4 ou 5. Um garoto de cabelo espetado implorava para que um grupo o aceitasse. Eles, porém, o afastaram bruscamente, lembrando que ele era apenas um E-Rank. Bi se aproximou do rapaz e sugeriu que se unissem, já que ambos não haviam encontrado uma equipe. O estudante, ofendido, recusou e, tomado pela raiva, ainda o golpeou, ordenando que se mantivesse distante. Com o nariz sangrando, Bi ergueu o rosto. Lembrava de como aquele mesmo garoto já havia se passado por amigo em sua vida anterior. Isolado mais uma vez, cobria o sangue com a mão, até que alguém lhe estendeu um lenço. Era a bela jovem que já havia chamado sua atenção antes. Tinha cabelos e olhos roxos. Seu nome era Cheyenne. Bi a advertiu para ter cuidado, já que ainda não havia despertado seus poderes. Ela, com naturalidade, respondeu que todos sabiam que possuía nível 0 de energia. O jovem sorriu e comentou que o futuro guardava possibilidades infinitas. Logo, Jean, um berranque conhecido por sua habilidade de punho de pedra, chamou Cheyenne e pediu seus dados para formar uma equipe. Ela explicou que o primo contratara um grupo para ajudá-la a passar no exame, e então perguntou se Bi poderia acompanhá-los. O rapaz estranhou, perguntando por que ela estava o ajudando. Considerava a resposta fundamental. Cheyenne respondeu que talvez fosse apenas simpatia, e que ele não deveria pensar tanto a respeito. Bi entregou sua ficha a Jean. O homem musculoso a pegou, curioso, e questionou como Bi sabia seu nome. O jovem fez surgir uma pequena esfera de luz entre os dedos e disse que ela servia para iluminar o desconhecido. Jean se impressionou, mas Bi logo riu, dizendo que só falará aquilo por diversão. Em seguida,
Os estudantes receberam instruções para adentrar a área da escola e procurar os poluentes de ativação. Um grupo de 4 caminhava entre os prédios. Eram eles, Gray, um D-Rank com habilidade de crescimento vegetal, Shen, um C-Rank que dominava a terra, Yushan, um curandeiro, e Luna, uma garota gata capaz de atordoar inimigos. Shen comentou que esperava encontrar poluentes na região. Gray respondeu que sentia algo nos canteiros de flores próximos. Luna saltou à frente, abrindo caminho. Porém, parou subitamente quando criaturas começaram a emergir do solo. Alertou o grupo e desviou do ataque de um enorme ser vegetal que se erguia diante deles. Ao redor, dezenas de pequenas criaturas de 4 folhas surgiam sem parar. Gray não conseguiria contê-la sozinha. Shen ordenou que Luna usasse sua técnica de atordoamento para ganhar tempo. Ela ativou sua postura, mas avisou que só poderia mantê-la por 8 segundos. Esse tempo bastava. Shen fincou as mãos no chão e conjurou jatos de lava. Pequenos vulcões se abriram sob os inimigos, incinerando as plantas poluentes. Os gritos ecoaram até que restassem apenas cinzas. Confirmando que todos estavam bem, Shen observou Luna recolher o núcleo do líder e entregá-lo ao capitão. Ele explicou que, se fosse plantado novamente, não geraria mais um líder, mas sim uma enxurrada das pequenas criaturas, tornando-se uma fonte infinita de recursos. Segurando o núcleo, declarou que os objetos selados eram os maiores tesouros da humanidade. Enquanto isso, Bi e sua equipe também investigavam o local. O jovem caminhava tranquilo, mas Sheena o advertia a manter a atenção. Ele se perguntava por que ela tinha medo, já que seu capitão era um B-Rank. Na verdade, Bi começava a se impacientar, desejando que Jean encontrasse logo um poluente. O grandalhão apenas ordenava que continuassem procurando. No entanto, Bi pensava em algo específico, um tipo de poluente capaz de criar um domínio isolado do mundo exterior. De repente, Jean percebeu algo e pediu a Bi que usasse sua esfera para iluminar o armazém. Sheena estranhou por ele não ter uma lanterna, mas Bi sentia uma alegria imensa. Pela primeira vez, alguém precisava de seus poderes. Ele correu à frente, puxando Jean consigo, e sorriu ao pisar em um ponto exato do solo. Para surpresa do grupo, o chão parecia derreter, engolindo-os em uma gosma negra. Na área principal de observação, os professores notaram a falha. JYN informou que haviam perdido contato com um grupo de estudantes e que o único poluente de classe C fora ativado. Shaju, impassível, comentou que mortes faziam parte do processo. Dentro do domínio, Bi iluminava o espaço com sua esfera. O grupo avistou uma aranha gigantesca, repousando em sua teia, a aranha críptica demoníaca. Jean mandou que todos parassem e seguissem suas ordens. Pediu a quem que controlasse o barulho e a Jinzi que preparasse o ataque. Mas que sugeriu algo inesperado, eliminar Bi para facilitar a missão. Sheena ficou indignada, afirmando que o dinheiro de sua família não serviria para matar inocentes. Jean a apoiou, declarando que a palavra dela era lei. Apontando para Bi, disse apenas que ele deveria ficar afastado e servir como poste de luz. Jinzi fez piada, sugerindo pendurá-lo no teto para iluminar melhor. Os 3 riram, mas Sheena os interrompeu, desconfiada de que algo estava errado. Nesse instante, Bi segurou a mão dela. Surpresa, perguntou o que estava fazendo. Ele revelou saber que ela portava uma espada mágica e afirmou que, como ambos eram incapazes de lutar naquele momento, caberia a ele protegê-la. Ela ficou sem palavras, enquanto Bi declarava estar cheio de senso de justiça e responsabilidade. Com um movimento preciso, ergueu a espada dela e a cravou contra sua sombra. Os outros ficaram atonitos quando ele chamou para fora Goki, o segundo mestre da família Jai. Puxando Sheena para trás, Bi assistiu o homem emergir das trevas. Goki elogiou sua percepção e o convidou a participar de uma pesquisa cujo objetivo era transferir o nível de energia para ele. Sheena mal acreditava que o próprio primo estava ali. Bi, porém, já conhecia aquela cena de sua vida anterior. Recordava que Goki fizera a aranha devorar sua mão e ainda manchara a honra de Sheena. Dessa vez, sorriu com frieza e prometeu que ele provaria o sabor de ser abusado e morto. Levantando a mão, anunciou que mostraria sua verdadeira habilidade, a mão divina. Com ela, concedia ao alvo uma habilidade aleatória de mesmo nível que a sua. Depois, podia retirar o poder e colher o retorno da energia. Todas as habilidades concedidas ficavam registradas para serem usadas a seu critério. Ken e Jinzi fingiram pavor diante do despertar de Bi. Jean acompanhou a encenação,
mas logo os três caíram na gargalhada, debochando dele. Alegavam que segundas manifestações de poder eram impossíveis. Goki, por outro lado, exigiu que Bi prestasse atenção nele. Uma energia sombria se formou sob os pés de Sheena. O homem surgiu por trás e a agarrou pelo pescoço. Ela mal conseguia respirar, mas ainda teve forças para gritar que Bi fugisse. O jovem se comoveu, mas antes que pudesse reagir, Jean se colocou à sua frente. O gigante fechou o punho e ativou sua habilidade de punho de pedra, preparando-se para protegê-la. Seus parceiros se dirigiram à aranha demoníaca. Sheena, em lágrimas, lamentava que, se tivesse despertado seus poderes, poderia ter acabado com aquilo. Bi, então, apontou sua esfera luminosa para ela e afirmou que lhe daria a chance de mudar o próprio destino. A esfera atravessou Jean e avançou. Goki ergueu uma barreira de sombra, mas ficou atônito ao vê-la ser rompida. O brilho penetrou a testa de Sheena, que começou a irradiar luz intensa. O primo, suando frio, reconheceu aquela aura, ela havia despertado. Compreendeu, então, que Bi possuía a capacidade de despertar os outros. Estendeu a mão, oferecendo-lhe um lugar em sua pesquisa. Bi recusou sem hesitar, dizendo que ele não teria como pagar, já que morreria em breve. Enquanto isso, Sheena queimava em chamas tão intensas que Goki foi forçado a soltá-la. O calor consumiu suas roupas, e ela se revelava como uma arranque recém-desperta, dona da habilidade de maestria térmica e com nível de 1200. Atônita, mal acreditava no que estava acontecendo. Bi a alertou para parar de ficar parada e lutar. Com o olhar firme, ela encarou o primo. Goki tentou convencê-la a recuar, argumentando que ainda não dominava seus poderes. Porém, Jean se movia sorrateiro, pronto para atacá-la por trás. Saltou, erguendo o punho petrificado. Sheena, no entanto, o percebeu e lançou uma rajada de fogo. O corpo do homem foi carbonizado em um único ataque. Goki, incrédulo, observava, incapaz de aceitar que até mesmo um berranque pudesse ser eliminado tão facilmente. Mergulhou novamente nas sombras, emergindo atrás dela. Planejava aproveitar o curto alcance da habilidade de fogo para apunhalá-la com sua adaga sombria. Mas Bi interveio, questionando se ele realmente acreditava que estaria seguro diante de uma arranque com nível 1200. Concluiu, friamente, que esmagá-lo seria como esmagar um inseto. Goki ainda estava determinado a não desistir e lançou outro ataque. Mas Sheena respondeu de imediato, disparando uma rajada de chamas concentradas que neutralizou as adagas sombrias dele e o envolveu em fogo, queimando-o por completo. Bi comemorou a vitória dela, enquanto Sheena respirava fundo, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Com um gesto cortês, Bi tirou o próprio casaco e a cobriu, comentando que era natural o coração dela estar disparado depois da primeira luta. Sheena, ainda em choque, pensava em como o primo, que antes sempre lhe parecerá tão atencioso, havia tentado matá-la. Bi acrescentou que talvez até mesmo os pais dela tivessem sofrido uma morte cruel pelas mãos de Goki, já que ele planejava assumir o controle da família. A jovem agradeceu de todo o coração, mas logo desmaiou nos braços de Bi, exausta. Nesse instante, ele sentiu uma onda de energia atravessar seu corpo e percebeu que havia recebido também a habilidade despertada por Sheena. Além disso, obteve um retorno de 9 pontos de poder, elevando sua força total para 1,29. De repente, Jinzi surgiu acima deles, já fundido ao demônio aranha. Ao notar que Sheena estava desacordada, concluiu que era a chance perfeita de eliminar Bi, acreditando que o rapaz não possuía nenhuma habilidade de combate real. Mas Bi segurou Sheena firme e saltou para longe, em segurança. Com um sorriso, perguntou a si mesmo por que Jinzi presumiria que ele tentaria se esconder. O demônio aranha, tomado por sede de sangue, rugiu dizendo que Bi não teria para onde correr e que morreria ali mesmo. O domínio térmico formou um cone de luz ao liberar calor instantaneamente. Bi pegou a garrafa de água e pensou em voz baixa, e se aquilo absorvesse o calor? Ele derramou o líquido, permitindo que o calor fosse absorvido e condensando a água em gelo, moldando uma espada a 0 grau. Encarou Jinzi e perguntou por que precisaria fugir. Jinzi, por sua vez, virou-se para Ken, que se escondia atrás dele, e disse para não ter medo. Perguntou se o companheiro tinha algum truque preparado. Ken respondeu que só precisava de tempo. Para Jinzi, isso não era problema, lançou uma teia venenosa de aranha. Bi, vendo a ameaça se aproximar, sorriu confiante. Empunhou a espada e executou o golpe corte 0 grau.
A lâmina liberou ondas de gelo que atingiram a teia, reduzindo-a a pó congelado. Bee olhou fixamente para Ginzy e perguntou se era só aquilo que ele tinha a oferecer. Em seguida, avançou e golpeou as pernas do demônio-aranha com sua espada de gelo. Ginzy gritou em desespero, mas Bee o advertiu para não morrer ainda, pois ele queria realizar mais experimentos. Cravou a espada direto na boca da criatura. A cabeça do demônio começou a congelar, enquanto a lâmina absorvia um tom arroxeado. Bee retirou-a e percebeu que estava maior. A arma havia absorvido o veneno da criatura, adquirindo também um efeito tóxico. Ele a ergueu e se preparou para o golpe final. Desesperado, Ginzy gritou para não ser morto, explicando que estava fundido ao demônio e que sua morte faria o domínio poluído se desfazer. Bee entendeu que era verdade. Gouki tinha planejado aquele assassinato justamente para usar o domínio poluído como forma de apagar todas as provas. Aproveitando a brecha, Ginzy liberou o controle sobre o demônio-aranha. Se perdesse o comando, a criatura abriria o domínio poluído e fugiria assim que sentisse que sua vida corria risco. Enquanto isso, quem acumulava o poder do som? Bee percebeu que a aranha poderia se tornar um problema, mas decidiu lidar com isso depois. Quem concluiu o carregamento e disparou o canhão sônico. A onda sonora atravessou os ouvidos de Bee, que caiu de joelhos pela dor intensa. Quem sorriu satisfeito, certo de que todos os humanos possuíam a mesma fraqueza auditiva. Ginzy correu para pegar a espada de Sheena, dizendo que não podiam perder aquela oportunidade. O demônio-aranha avançava lentamente em direção a Bee, pronto para devorá-lo. Ainda ajoelhado, Bee se recuperou a tempo de transformar sua espada de gelo em um escudo gelado para bloquear a mordida. Com um sorriso frio, afirmou que agora não havia motivo para hesitar em matar. Ele correu, desviando do monstro, enquanto quem preparava outro ataque sonoro. O pânico tomou conta de quem quando percebeu que Bee estava correndo em direção ao corpo de Jean, ainda carbonizado. Bee lançou sua esfera de luz sobre o cadáver, conferindo-lhe temporariamente 1.200 pontos de poder, e imediatamente absorveu de volta, adquirindo a habilidade Punho de Rocha e mais 212 pontos extras. Usou a técnica na mão direita e esmagou o demônio-aranha como se fosse um inseto. Sem perder tempo, correu até o corpo de Guan e repetiu o mesmo processo. Dessa vez, herdou a habilidade de sombras de nível a Ginzy e Qian tentaram atacá-lo pelas costas, mas Bee desapareceu dentro da própria sombra, evitando o golpe. A escuridão serpenteou pelo chão como uma cobra até emergir atrás de Qian, que foi engolido pelas trevas. Com isso, Bee também obteve a habilidade sonora. Ginzy, agora tremendo de medo, percebeu que o rapaz era capaz de copiar os poderes dos outros. Revelando-se das sombras, Bee afirmou que faria mais um experimento. Ginzy fugiu em desespero, enquanto Bee testava uma combinação. Usou o punho de rocha como base, a magia das sombras como combustível, som e calor fundidos para criar um canhão de energia térmica. Batizou sua técnica de canhão dourado destruidor do inferno, idealizado para matar Puskin. Disparou o feitiço devastador contra o inimigo indefeso, reduzindo-o a cinzas. Satisfeito, Bee comemorou o sucesso de seu experimento. O domínio poluído desapareceu, trazendo Bee e Sheena de volta ao campus. Além disso, o poluente havia sido devidamente selado, agora em sua posse. Ele o segurava quando levantou os olhos e se surpreendeu ao ver Shaju, outros examinadores e vários estudantes observando-o. Perguntou o que faziam ali, e Shaju devolveu a questão, querendo saber onde estava Gouki. Pelo tom dela, Bee percebeu que havia alguma ligação entre Shaju e Gouki. Olhou para Sheena inconsciente e se lembrou de como ela tinha morrido injustamente em sua vida anterior, decidindo que não permitiria que isso acontecesse de novo. Fingindo ignorância, perguntou se Gouki era o primo de Sheena. Pensou se Shaju já sabia que o corpo de Gouki desapareceria junto com o domínio poluído. Nesse momento, os guarda-costas de Sheena chegaram às pressas para socorrer sua protegida. Chamaram o motorista, a cobriram e se prepararam para levá-la ao hospital. Bee assegurou que ela estava apenas exausta e ficaria bem. Ryan, o chefe da guarda, desconfiou dele e exigiu uma explicação imediata. Shaju também ordenou que prendessem Bee, pois tinha perguntas a fazer. Logo, todos o cercaram. Fene, uma das guarda-costas, tirou os óculos para ativar sua habilidade de travar no alvo com a visão. Os examinadores adjuntos também acionaram seus poderes, prontos para lutar. Bee tentou acalmá-los, pedindo que abaixassem as armas para que ele pudesse explicar. No entanto, sabia internamente que enfrentá-los de frente seria arriscado,
já que desconhecia as habilidades de cada um. Ryan não quis ouvir e começou a se transformar em sua forma monstruosa de dinossauro, ameaçando dilacerá-lo caso não revelasse tudo. Bi percebeu que não teria como escapar. Shaju então declarou que tinha autoridade para executá-lo ali mesmo como examinadora-chefe, mas que lhe pouparia a vida se dissesse a verdade. Ele concordou, pedindo apenas que mantivessem a calma. Mostrou os arquivos do exame dele e de Sheena, solicitando que Shaju assinasse a aprovação. Com um estalar de dedos, ela reduziu os papéis a pó. Bi concluiu que a habilidade dela devia estar relacionada à decomposição de matéria. Ela o advertiu de que cada unha continha ataques capazes de fazê-lo desaparecer e exigiu que confessasse rápido. Também informou a Ryan que Sheena receberia a pontuação máxima por ter sobrevivido ao domínio poluído. Ryan ergueu o punho ameaçadoramente, provando que não blefava ao dizer que poderia despedaçá-lo. Bi, sentindo a pressão, decidiu falar. Contou que Goki havia lhe ordenado guardar segredo sobre o roubo de um tesouro da escola. Shaju não acreditou, já que não sentia a presença de Goki. Fingindo medo, Bi disse que o alvo de Goki era o tesouro do diretor Puskin. A menção ao diretor despertou o interesse de Shaju. Ming lembrou que não podiam se dar ao luxo de ofender Puskin. JYN acrescentou que o diretor estava em uma escola vizinha dando palestra. Shaju refletiu, considerando que Goki poderia realmente estar atrás daquele tesouro. Concluiu que ele deveria ter poupado Bi e Sheena porque ainda os julgava úteis. Decidiu mantê-los sob custódia para evitar que vazassem informações. Lamentou apenas ter envolvido a família Jai e seus guarda-costas. Ordenou então que Bi os levasse até Goki imediatamente. Enquanto isso, os guarda-costas aceleravam os preparativos para levar Sheena ao hospital. Bi, em silêncio, se perguntava se ainda poderia encontrá-la com vida no futuro. Um sorriso travesso surgiu em seu rosto. Para ele, a maneira como estavam o interrogando significava que estavam caindo exatamente em sua armadilha. Assim, caminharam pelo campus até chegarem ao prédio indicado. Os estudantes observavam Bai sendo levado pelos examinadores e o julgavam por isso, olhando para ele com desprezo. Bai, no entanto, disse aos examinadores que talvez fosse necessário irem até a sala do diretor para encontrarem Goki. Antes de chegarem lá, ele manipulou secretamente sua sombra no chão. Quando abriram a porta, os examinadores viram o que parecia ser Goki em sua forma sombria. Bai agradeceu mentalmente a Puskin por tê-lo recebido em sua sala em sua vida passada. A sombra de Goki então agarrou a estátua dourada de um boi exposta ali e a lançou em direção a Shaju. No momento em que ela segurou o objeto, Bai declarou que um domínio poluído de classe S havia sido ativado. Uma luz intensa engoliu todo o prédio, tão forte que até os estudantes do lado de fora precisaram cobrir os olhos. Enquanto isso, em uma escola vizinha, Puskin ministrava uma palestra sobre domínios poluídos. Ele explicava que esses domínios eram áreas dominadas pelo poder de um poluente e que a forma como funcionavam dependia da habilidade e do nível do chefe que os controlava. Segundo Puskin, domínios de nível C ou inferior não representavam grande ameaça. Já os de nível superior variavam. Alguns envenenavam as pessoas sem que elas percebessem, outros as faziam cair em sono eterno, e havia ainda aqueles em que o chefe podia matar qualquer intruso no instante em que este entrasse em sua área. Ele explicou que a única forma de sair de um domínio era derrotando o chefe, e que para isso era indispensável conhecer as regras do local. Diante dele, centenas de estudantes acompanhavam a palestra com atenção. Um deles perguntou ao diretor se ele conhecia o domínio de nível a que havia sido reportado recentemente. A simples menção ao incidente espalhou medo pela sala. O aluno acrescentou que a taxa de mortalidade entre seladores em domínios de nível A chegava a 90%. Acreditava que o motivo de Puskin estar explicando sobre domínios de nível C era justamente porque os mais perigosos estavam se tornando tão comuns que já não era possível ocultar informações sobre eles. Puskin confirmou os receios. Disse que domínios acima do nível C tinham taxa de mortalidade de 80%, enquanto os de nível A chegavam a 90%. Por fim, revelou que os domínios de nível S tinham uma taxa de morte de 99%. A notícia levou os alunos ao pânico. Um estudante se levantou e perguntou se o diretor poderia prever, com sua habilidade profética, se a humanidade estava prestes a ser destruída. Puskin respondeu que um ponto decisivo para o destino da humanidade ocorreria dentro de 3 meses. Enquanto isso, todo o campus da Universidade de Bai estava sendo coberto por uma barreira. Ele sorriu.
Nostálgico por estar outra vez dentro de um domínio de classe S, Shaju percebeu que o domínio havia sido ativado quando a estátua do boi dourado foi arremessada e exigiu que Goki explicasse o que estava acontecendo. A sombra de Goki, porém, foi reabsorvida por Bai diante de todos. Shaju percebeu, tarde demais, que tudo não passava de um truque dele. Bai ativou seu poder das sombras, mergulhando no chão como se nadasse para escapar do cerco. Ming estendeu seus tentáculos de polvo para bloquear o caminho, vangloriando-se de que nem mesmo seladores de classe alta conseguiriam escapar de seu alcance. Bai aprofundou-se em sua forma sombria para se tornar intangível, mas Ming garantiu que sua aura estava presa aos tentáculos, que poderiam alcançá-lo mesmo na forma de sombra. Wang, então, invocou suas fadas elétricas, ordenando que eletrocutassem a sombra com descargas de trovão. O ataque deixou a sombra de Bai atordoada, permitindo que Ming o capturasse. Bai ficou surpreso ao perceber que os tentáculos conseguiam tocar até mesmo sua forma sombria. Shaju entrou no domínio das sombras e exigiu saber por que ele tinha a habilidade de Goki. Bai perguntou a ela qual seria o som mais afiado que existia e, em seguida, usou o controle sonoro de Qin para sobrecarregar todos com um ruído ensurdecedor. O som foi tão intenso que estilhaçou os vidros ao redor e feriu os ouvidos de todos. No instante seguinte, perceberam que Bai havia desaparecido. Haiyan, já transformado em sua forma monstruosa de dinossauro, aconselhou os examinadores a recuarem, já que estavam dentro de um domínio superior à classe e saltou pela janela, enquanto Fênix seguiu correndo pelo chão. Shaju, desconfiada, acreditava que Haiyan escondia algo sobre o domínio, pois sabia que as pesquisas da família já estavam em um nível muito além do normal. Ordenou então que seus examinadores adjuntos a seguissem de perto para procurarem uma saída. Do lado de fora, os estudantes estavam confusos com a barreira que os isolava. No alto de um prédio, Bai sentia dor pela perda de um braço durante sua fuga. Frustrava-se por ter perdido o membro da mesma forma que em sua vida passada, mas ainda assim sorria ao pensar em seus planos para matar Puskin e impedir o que ele faria dali a 3 meses. Os alunos do campus começaram a entrar em pânico por estarem presos. Entre eles, Shen analisou a situação e concluiu que poderia usar os outros para descobrir as regras do domínio poluído. Chamou a atenção de todos e afirmou que a barreira fazia parte do exame, sugerindo que trabalhassem juntos para obterem uma nota melhor. Ofereceu-se como líder, destacando sua nota a mais em estratégia tática. Luna, a garota gato, apoiou sua liderança, dizendo que ele seria um bom capitão. Mas Masa se irritou por Shen ter se adiantado, acreditando que teria conseguido uma nota mais alta caso fosse escolhido como líder. Outro aluno, Yin, questionou se Shen poderia demonstrar sua habilidade para provar que seria de fato capaz de liderá-los. Shen atendeu ao pedido e transformou o chão próximo em lava, perguntando se estavam impressionados. Nesse instante, um touro feito de energia vermelha investiu contra ele diante de todos. O grupo entrou em desespero, agora ciente de que estavam realmente em um domínio e que uma regra havia sido ativada. Tentaram descobrir qual regra Shen havia quebrado, mas sem informações suficientes não conseguiram. Luna chorou pela morte do capitão e tremia de medo. Quando um pouco do sangue de Shen caiu em sua mão, o touro a atacou também. Parte do sangue acabou respingando nas roupas de outros estudantes, que também foram atingidos. No topo do prédio, Bai assistia os alunos sendo mortos um a um. Refletia, pesaroso, que neste mundo sempre haveria mortes. Sabia que em 3 meses Puskin liberaria o demônio touro no mundo, e que apenas algumas dezenas sobreviveriam em Van City. Lembrava-se de como, naquela época, a criatura devorara tudo até não restar ninguém. Para ele, o que estava acontecendo agora parecia pequeno em comparação. A situação no campus ficou tão desesperadora que alguns alunos começaram a se agredir entre si, enquanto outros se ajoelhavam, suplicando pelo fim do massacre. Bai então explicou aos que conseguiam ouvir que o poluente ativado era o touro dourado, de classe S, e que sua regra era esmagar qualquer um que provocasse uma mínima alteração de cor. E, quanto mais as pessoas se exaltassem, mais severas as regras ficavam. Ele pensava em como era aterrorizante Puskin ter transformado um monstro como aquele em uma arma. Saltou do prédio, usando sua habilidade de alteração térmica para aquecer o ar sob si, diminuindo a velocidade da queda. Ao pousar, teve o cuidado de não violar a regra da mudança de cor. Concluiu que, quando a noite chegasse, o local se transformaria em um verdadeiro massacre. Não queria reviver o caos de seu passado, por isso, concentrou-se em encontrar Sheena e salvá-la. Enquanto isso,
Fene perguntou a Ryan se deveriam perseguir Bai. O dinossauro lembrou a ela que a missão deles era proteger Sheena e encontrar Goki. Também revelou que sabia que Bai havia salvado a vida de Sheena e que apenas fingira estar aliado a Shaju. No fundo, porém, Fene desejava matar Ryan e Sheena, pois sua lealdade verdadeira era a Goki. Wang contou a Ryan que Sheena ainda estava inconsciente, mas em segurança dentro da van. Logo depois, ele e Fene trocaram olhares e gestos discretos. Havia chegado a hora de colocar em prática o plano de traição. A ideia era fazer Ryan entrar no veículo para que pudessem acionar a bomba escondida embaixo dele. Wang havia preparado um interruptor de energia que, ao ser pressionado, detonaria o explosivo. Convencido de que, quando Goki assumisse a liderança da família, sua própria posição também se elevaria, Wang já se preparava para apertar o botão, acreditando que sua vida mudaria para sempre naquele instante. No entanto, Fene o interrompeu ao perceber que alguém se aproximava. Logo surgiram os 3 examinadores, e Shaju ordenou que Wang e Fene deixassem o chefe sair da van, pois precisavam discutir o domínio poluído. Em segredo, Shaju desejava encontrar uma oportunidade para matar Sheena, mas temia se complicar caso fosse vista interferindo com a atual líder da família Jai. Ryan desceu da van e deixou claro que não queria colaborar com eles, já que sua prioridade era garantir a segurança de Sheena. Shaju sugeriu que se unissem, dizendo que, assim, poderiam manter a jovem viva. Explicou então que seu verdadeiro poder não era transformar coisas em pó, mas sim a habilidade de mochila espacial. Abrir um portal para um espaço dimensional seguro, onde poderiam se proteger. Ryan compreendeu que o plano dela era reunir todos dentro desse espaço. Ela perguntou o que as pesquisas da família já diziam sobre como derrotar domínios de alto nível. Ryan respondeu de forma seca. Estavam todos condenados, e apenas um poluente poderia vencer outro poluente. Irritada, Shaju exigiu que ele parasse de esconder informações, lembrando que todos corriam risco de vida. Ele prometeu falar mais, mas apenas depois que Sheena fosse levada para dentro de seu espaço. Shaju afirmou que seu plano era reunir todos os estudantes sobreviventes para coletar informações. Ryan discordou. Juntar muita gente apenas aumentaria as chances de ativar as regras do domínio. Em vez disso, disse que deveriam investigar os mortos. Ordenou que Fene usasse sua habilidade de visão especial para analisar os corpos. Ela tirou os óculos e ativou o poder. Enquanto isso, Shaju já tramava seus próprios planos de fuga. Ordenou que JYN verificasse os dados dos alunos e que Ming utilizasse seus tentáculos para capturar estudantes. Seu verdadeiro objetivo era acumular o maior número possível de vidas para usá-las como sacrifício e extrair informações. Não muito longe dali, Bai se escondia atrás de um prédio e ouvia o plano deles. Pensava em como poderia alcançar Sheena enquanto todos estivessem distraídos. De repente, uma aluna se aproximou sorrateiramente por trás, surpreendendo. Bai exigiu saber de que forma ela poderia ser útil, caso contrário a mataria. A garota se apresentou como Xiao e disse que os tentáculos de Ming a alcançariam em 17 segundos, mas que ele poderia usá-la como isca. Bai segurou-a pela garganta e perguntou qual era sua habilidade. Pouco depois, os tentáculos de Ming a agarraram. Bai considerou um erro ignorá-lo. Então usou seu poder de conceder habilidades em Xiao enquanto ela ainda estava presa. A energia viajou pelos tentáculos até Ming, drenando toda a sua força e deixando-o inconsciente. Aproveitando, Bai pisou em um dos tentáculos caídos e o utilizou como condutor para enviar sua sombra até Ming, fazendo com que o touro demoníaco o atacasse. Antes que Shaju fosse atingida, ela escapou abrindo seu espaço dimensional. Bai ativou então seu canhão dourado esmagador do inferno e disparou ondas sonoras concentradas, eliminando Fene e Wang. Mais habilidades foram adicionadas à sua coleção. Xiao ficou impressionada com a rapidez de Bai. Em questão de segundos, ele havia montado um contra-ataque perfeito. Ela revelou que ele havia dado poderes tanto a ela quanto a Ming, em seguida, os retirado imediatamente. Depois, colocou uma sombra em um examinador para acionar a regra de mudança de cor, atraindo o touro demoníaco. Usou ainda o disparo do canhão para distrair Fene enquanto roubava sua habilidade. Por causa da explosão e da alteração de cor, o touro voltou para esmagar os que restavam. Xiao passou a admirá-lo e temê-lo ao mesmo tempo, vendo nele sua única esperança de sobrevivência. Bai leu seus pensamentos e a obrigou a continuar elogiando-o. Ela ficou corada ao perceber que ele também havia roubado sua habilidade de leitura mental e escutava tudo o que ela pensava.
Com uma conexão telepática, ele ordenou que ela se calasse e apenas o ouvisse. Disse que precisava da ajuda dela, já que podiam se comunicar pela mente. Concedeu-lhe o poder do punho rochoso, junto com um nível de energia de 1000 pontos, para que reunisse estudantes e coletasse habilidades em seu lugar. Avisou-a para não tentar fugir, pois poderia senti-la em qualquer ponto do domínio. Em vez de se sentir ameaçada, Xiao ficou encantada. Saiu correndo para cumprir suas ordens, acreditando que ela e seus colegas realmente poderiam sobreviver. Também ficou feliz por Bai lhe mostrar, através da mente, tudo o que sabia sobre o domínio e como escapar dele. Cada elogio que pensava chegava direto aos ouvidos dele. Enquanto isso, Wang foi dado como morto por Haiyan. Bai se aproximou dos guarda-costas, informando que Shaju ainda estava escondida em sua dimensão. Ao vê-lo, Haiyan ordenou que Wang cuidasse de Xena dentro do carro. Bai os alertou para não agirem de forma imprudente, caso não quisessem que ele acionasse a regra. Em segredo, usou transmissão de voz para contar a Haiyan que Gua queria matar Xena para roubar o título de chefe da família e que trabalhava em conjunto com a examinadora e os outros 2 guarda-costas. Também revelou a existência da bomba embaixo da van. Ao ouvir sobre a bomba, Haiyan pensou que estava sendo ameaçado e se preparou para atacar. Bai fez tentáculos surgirem do braço perdido, envolvendo o braço do dinossauro antes que ele conseguisse alcançá-lo. Admitiu que mal conseguia contê-lo com sua força e tentou pensar em alguma habilidade útil, mas sabia que qualquer uma delas poderia ativar a regra da cor. Então gritou para Wang acionar a bomba, como se fossem aliados secretos de Goki. Isso levou Wang a realmente preparar o disparo. Haiyan avançou em alta velocidade e o agarrou antes que pudesse ativar o explosivo. Com a mão gigantesca, esmagou o corpo de Wang. Mesmo assim, Wang declarou que morreriam juntos e se preparou para apertar o interruptor. Bai retirou sua habilidade antes que ele conseguisse. Logo depois, Haiyan arremessou Wang a uma distância, onde o touro demoníaco o atropelou como um caminhão. Haiyan questionou por que Bai havia permitido que Wang fosse morto de forma tão brutal, quando existiam alternativas mais brandas. Bai respondeu que não se importava com suas vidas, só o considerava útil enquanto pudesse ajudá-lo a proteger Xena. Em seguida, chamou Shaju para sair de seu espaço, garantindo que agora estava tudo bem, desde que não tivesse sangue em suas roupas. Informou que Goki já estava morto e que ela não precisava mais segui-lo, sugerindo que trabalhassem juntos para cuidar da natureza. Com seus tentáculos, Bai agarrou JYN, que percebeu que não conseguia mais ativar sua habilidade. Ele declarou que agora aquele poder lhe pertencia. Em outro ponto do campus, um estudante ativou uma nota espiritual que lhe concedia proteção contra qualquer feitiço. Um brilho verde envolveu seu corpo e ele se gabou de estar protegido, acreditando poder atravessar a barreira. Porém, o touro demoníaco o atingiu em cheio, matando-o instantaneamente. O grupo entrou em desespero, pois aquela nota era considerada um dos maiores itens de defesa. Diante das pistas, começaram a concluir que a regra do domínio estava ligada a mudanças no ambiente. Relembraram que tocar no sangue, acender a tela de um celular ou transformar-se em pássaro haviam sido proibidos, assim como a invisibilidade. In recordou que a aluna que havia se transformado em pássaro só teve sua habilidade invalidada mais tarde, quando a regra foi ativada. Masa se desesperou com o aumento gradual da severidade das regras. In tapou sua boca e, logo depois, pediu silêncio absoluto a todos. Disse que tinha um mau pressentimento. Quanto mais regras fossem ativadas, mais severas ficariam, até que até mesmo respirar poderia significar morte instantânea. Masa caiu de joelhos, implorando por ajuda. Yin, em dúvida, refletia que talvez não houvesse esperança de descobrir o verdadeiro gatilho. Disse a Masa que caberia a eles dois, como os mais fortes de nível B, tentarem resolver. Nesse momento, uma voz interrompeu. Xiao apareceu, declarando que só ela poderia salvá-los. Ela explicou que sua habilidade lhe permitia sondar mentes, sentir pensamentos e desvendar os segredos do coração humano. Disse que, ao detectar intenções assassinas no campus, havia descoberto algo importante. Bai era um regressor que conhecia o futuro e estava se preparando para destruir a humanidade. Os alunos quiseram retrucar, mas Xiao os fez se calar. Afirmou que Bai havia abandonado sua humanidade e que cabia a eles impedir seus planos. Tocou a cabeça de Yin e Masa, transmitindo o que havia aprendido. Os dois ficaram preocupados ao perceber a força de Bai. Xiao também revelou que ele agora possuía sua habilidade de leitura mental, mas que tinha uma fraqueza,
absorvia habilidades em excesso sem aprofundar-se no uso delas. Por isso, criou uma barreira mental que impedia Bai de acessar seus pensamentos mais profundos, e também a concedeu a eles. Explicou que Masa podia disparar projéteis de energia e Yin tinha a capacidade de usar ar comprimido para melhorar temporariamente seu corpo. Dessa forma, comprovou aos dois que, de fato, era uma leitora de mentes. Ela também revela que sabe que Yin havia comprimido o ar ao redor deles para tornar a conversa privada, impedindo que os outros estudantes escutassem. Isso a convence de que havia escolhido os aliados certos. Então, os convida para se unirem a ela na missão de salvar a humanidade. A proposta faz com que Masa e Yin convidem os outros alunos a se unirem ao grupo Yin Spy. Em segredo, Xiao fica satisfeita com a facilidade com que conseguiu manipular os estudantes e já começa a arquitetar um plano para tirar proveito do conhecimento de Bi sobre o futuro. Enquanto isso, Bi se irrita com sua recém-adquirida habilidade de ler mentes, que constantemente o expõe aos pensamentos de fã apaixonada de Xiao. No momento, ele encara Haiyan, ao mesmo tempo em que tenta prever os próximos movimentos da garota. Diz em voz alta que irá embora, mas em silêncio envia uma mensagem telepática para Haiyan. Ele deve continuar protegendo Xena e eliminar Shaju assim que tiver oportunidade. Bi então usa a habilidade de Wang para criar uma corda de luz e balança pelo espaço até se afastar dali. Haiyan, observando a cena, se questiona como alguém tão poderoso como Bi conseguiu permanecer escondido por tanto tempo. Uma preocupação surge. Se Bi é capaz de proteger Xena, também pode, um dia, arrancá-la do seio da família. Subitamente, Shaju abre seu portal para sair da dimensão espacial. Ela sugere a Haiyan que se unam para capturar Bi. No entanto, em segredo, o que ela realmente deseja é conquistar o favor da família Jai e teme que permitir que Bi se comunique diretamente com eles coloque sua própria vida em risco. Haiyan aceita a cooperação, mas impõe uma condição. Xena precisa ser colocada na dimensão de Shaju para mantê-la segura. Enquanto isso, vários estudantes se reúnem no campo esportivo com o objetivo de formar uma aliança contra Bi. O grupo discute um plano, deixar que Bi atraia o touro demoníaco até eles, para que possam unir forças e derrotar o poluente. Paralelamente, Yin e Masa travam uma conversa mental com Xiao, discutindo como farão Bi acreditar que o touro demoníaco está preso dentro dele, o que daria a desculpa perfeita para atacá-lo em conjunto. Eles ficam animados ao perceber que muitos dos estudantes presentes possuem habilidades de grande poder destrutivo. Xiao, no entanto, pensa consigo mesma que um plano tão engenhoso só prova que eles dariam excelentes capangas para ela no futuro. Com arrogância, ela declara que tornará Bi seu escravo antes que ele fique ainda mais forte. Nas memórias do futuro de Bi, Puskin o prende em uma mesa cirúrgica sob luzes intensas. Vendido ao diretor após a descoberta de seu talento, Bi se encontra acorrentado, sem o braço esquerdo. Puskin, vestido com roupas cirúrgicas, pede um bisturi ao assistente. A dor é tão insuportável que Bi desmaia e desperta repetidas vezes durante a operação, sendo forçado a assistir ao roubo de seu coração e de outros órgãos. Puskin comenta com o assistente que ainda terá uso para a mão direita de Bi. A enfermeira assistente, Sunumi, consola Bi dizendo que deveria se sentir abençoado por ter uma mão divina capaz de pôr fim à era dos poluentes. Em desespero, Bi pede que ela o mate. A jovem, porém, responde que Puskin é o profeta mais inteligente do mundo, capaz de calcular todas as ocasiões em que Bi usaria sua mão divina, restando apenas uma dúvida: se sua esfera de luz poderia também conceder a vida eterna. A condição dela para pôr fim ao sofrimento de Bi é que ele lhe entregue a esfera. Bi aceita e deixa que o objeto entre em seu corpo. O prazer estranho da luz dentro dela desperta em Bi a percepção de como ativar sua habilidade. Uma fúria intensa cresce dentro dele ao perceber que não é o ser frágil que todos julgavam. Ele então retira a esfera de volta de Sunumi. Nesse momento, Puskin retorna à sala de cirurgia, e Bi, em desafio, pergunta se ele sabia que estava prestes a morrer. Em seguida, pega um bisturi da mesa e o enfia em seu próprio olho. De volta ao presente, Bi inicia um diálogo mental com Xiao, perguntando se leitores de mentes também sentem a dor das outras pessoas. A súbita voz em sua mente assusta a garota, que o avista em cima do telhado de um prédio. Ela o convida para se juntar aos estudantes reunidos, mas ele recusa, permanecendo onde está, e lhe questiona o que pensa sobre as pessoas poluentes. Xiao pergunta se ele se refere à teoria de que os poderes humanos vêm dos poluentes. Bi, então, compartilha seus pensamentos,
Os mutantes foram corrompidos, sobretudo em seus corações. Ele revisa mentalmente os crimes da humanidade ao longo da história. Tentando aliviar a tensão, Xiao diz para ele não se preocupar. Mas Bi a surpreende ao revelar que sabia que ela havia reunido os estudantes para lutar contra ele, confundindo-a, já que acreditava que sua barreira mental havia funcionado. Ele admite ter compartilhado suas memórias porque não se importava e a acusa de ser prova de corrupção por tratar seus colegas como gado. Xiao se defende, dizendo que precisa sacrificar estudantes para que a humanidade sobreviva contra ele. Bi retruca que ela deveria sacrificar seus próprios poderes e níveis de energia para ele. Indignada, Xiao o chama de demônio e incita os outros estudantes a atacarem, alegando que o touro demoníaco estava dentro de seu corpo. Os alunos se animam diante da oportunidade de derrotá-lo. Masa se oferece para converter a energia de todos em uma única pessoa, e Yin se voluntária para recebê-la, prometendo lançar tudo contra Bi com seu poder do vento. Xiao ri, confiante de que Bi não tem chance de sobreviver. Enquanto Masa transfere energia para Yin, este sente a força crescer em seu corpo. No entanto, Bi mantém a calma e apenas aponta para o céu. Todos se chocam ao ver uma enorme sombra suspensa no ar por pichis eletrônicos. Bi os alerta de que pode ordenar às criaturas que projetem uma luz tão intensa que a sombra se ampliará, cobrindo a todos e desencadeando a regra. Yin e Masa percebem que não têm defesa contra tal ameaça. Bi declara que todos morrerão no instante em que ousarem atacá-lo. Desesperado, Masa implora por misericórdia e denuncia Xiao como a mente por trás de todo o plano. Bi promete poupá-los caso lhe entreguem seus poderes. Um a um, as esferas de energia deixam os estudantes e retornam a Bi, aumentando sua coleção de habilidades. Ele ironiza, dizendo que as habilidades deles são medíocres. Completamente enfraquecidos, os estudantes mal conseguem se manter de pé. Xiao o acusa de ser um demônio e o adverte de que Puskin não permitirá que ele continue. Bi, indiferente, afirma que todos possuem apenas um nível de poder restante e que, quando o dia se transformar em noite, estarão indefesos diante da descida do touro demoníaco. Ele declara que será ele quem selará a criatura ao amanhecer. Em outro lugar, Puskin alerta seus assistentes de que algo grave aconteceu na escola e que precisam retornar imediatamente. Sunumi pergunta por que ele está dirigindo, em vez de alugar um avião, se estão com tanta pressa. Puskin responde que homens velhos como ele são muito tradicionais. Ele ordena que Sunumi fique e que Link o acompanhe, assegurando que ela conseguirá selar o touro. Antes de sair, Link provoca Sunumi, exibindo a língua como quem a zomba por ficar para trás. Enquanto isso, o corpo inconsciente de Xena é retirado do carro e colocado em uma maca. Trabalhando juntos, Ryan e Shaju tentam colocá-la dentro da mochila espacial. Ryan a segura com cuidado e delicadeza, mas Shaju pressiona com palavras ríspidas. Percebendo algo errado, ele imediatamente recua, mantendo distância dela. Shaju estala a língua em irritação e pergunta como ele descobriu seu plano. Sua atitude deixa claro que ela pretende escapar levando a jovem. As palavras de Bi sobre as regras ecoam em sua mente, confirmadas pela morte de Ming. Como Ryan e Bi parecem estar em aliança, ela viu como única saída tomar a garota como refém. Ryan tenta chamá-la de blefadora, dizendo que ela poderia acidentalmente ativar a regra e colocar sua própria vida em risco. Mas Shaju responde que não teria problema em morrer junto, naquele exato momento. Aponta o dedo para Xena, como se fosse uma arma, e exige que o guarda-costas se afaste. De mãos erguidas em rendição, Ryan aceita obedecer, desde que ela mantenha a jovem em segurança. Afinal, Xena é apenas uma pessoa comum, sem poderes, pelo menos até onde sabem. Concordando com o acordo, ainda que contrariado, o examinador abre sua mochila espacial para receber o corpo. Ryan observa cada detalhe, calculando o tempo de conjuração e a brecha da habilidade. Era um risco enorme, mas não havia outra escolha a não ser tentar. De repente, Ryan faz a enfermeira tropeçar, derrubando a maca de Xena. O grito da mulher ecoa alto, chamando a atenção de Shaju. Esse instante de distração era a única chance que ele teria. Aproveitando o momento, Ryan segura com força a van armada e a arremessa inteira contra Shaju. Incrédula com a ousadia, a mulher percebe que tinha apenas algumas opções para sobreviver. Ela escolhe a mais segura, saltar de volta para a proteção de seu portal. Mas Ryan já esperava por isso. Ele solta um rugido ensurdecedor, e as ondas sonoras atingem a parte inferior da van, detonando a bomba bem ao lado dela. A explosão compacta,
porém devastadora, incendeia o estacionamento. Ryan ergue seu campo de força para proteger a si mesmo e os demais. Ao longe, o touro demoníaco desperta, enfurecido pela violação da regra. Ryan amaldiçoa Wang, o traidor, por ter preparado uma bomba capaz até de derrubar um dinossauro como ele. Nesse momento, uma esfera de luz surge no pátio e sobe pelos prédios da escola, indo direto até Bi, que assim acumula ainda mais poder, agora inclusive com a habilidade da mochila espacial. Ryan pergunta quando ele chegou, e Bi responde que assistiu a todo o seu plano engenhoso para se livrar de Shaju, garantindo-lhe assim um passe em seu teste. Conversando, Ryan percebe o óbvio: o jovem à sua frente é muito mais forte do que aparentava. Bi exibe, orgulhoso, seu trono em movimento feito de cordas de luz energética. Ofendido por não impressionar o guarda-costas, intensifica o espetáculo com mais teatralidade. Ele comenta que, não fossem as circunstâncias especiais, já teria sacrificado todos os presentes apenas para entender a regra. Confuso, Ryan questiona como tudo aquilo começou. Bi, que havia simpatizado com ele, resolve revelar o segredo. O touro, que serve de aparato, está coberto por uma substância dourada desconhecida. Quando entra em contato com uma pessoa, essa substância se transforma em um domínio poluído. O touro permanece adormecido até que ocorra uma mudança de cor maior do que a dele próprio, o que acaba despertando a criatura. Um tolo, mais cedo, havia invocado uma massa gigantesca de magma e acionado a regra. Como as cores vêm da luz do sol, a perda da luz solar desencadeia ataques indiscriminados. Quando todos os alvos forem eliminados, o corpo verdadeiro da entidade aparece, e é nesse momento que Bi pretende selá-lo. Ryan conclui que, com o cair da noite, seriam atacados novamente. Bi então explica seu plano: graças à mochila espacial, ele e Sheena poderiam ficar em segurança, assistindo enquanto Ryan resistia do lado de fora. O guarda-costas não aprecia as piadas, mas Bi insiste em mostrar seus poderes, vangloriando-se do título de humano de luz. A enfermeira, incrédula, não acredita que Bi pretende sobreviver dessa forma. Mas ele garante que é capaz de iluminar a área inteira sozinho e de forma contínua. No passado, ele havia aprendido a ajustar o brilho de sua energia, e agora a faria igualar a luz do ambiente externo, tornando o espaço em que estivessem o único ponto iluminado quando o sol se pusesse. Pelo bem de Sheena, oferece-lhes uma chance de sobreviver, desde que não causem problemas. Os assistentes tremem de medo, mas Ryan permanece calado, avaliando. Bi, por sua vez, pensa em Puskin e se pergunta quando ele aparecerá, refletindo sobre os passos de alguém que podia enxergar o futuro. Ryan, preocupado com a segurança de Sheena, pede que ela seja devolvida à dimensão. A enfermeira e o guarda insistem em acompanhá-la para cuidar de sua saúde. Bi os encara com desconfiança, mas eles alegam que é apenas para garantir a segurança da jovem. Ele é capaz de despertá-la a qualquer momento, mas não fará isso até selar o touro. Ao remexer na mochila espacial, Bi encontra os pertences de Shaju, confirmando que usava a mesma dimensão dela. Ele joga os objetos para fora, abrindo espaço suficiente para acomodar todos. Antes de deixá-los entrar, avisa friamente que, caso façam qualquer movimento contra Sheena, poderá matá-los sem hesitar. Assustados, eles correm para dentro, e o portal se fecha. Enquanto isso, o sol se põe e a escuridão envolve a escola. Observando a expressão preocupada de Ryan, Bi pergunta ironicamente se ele estava com medo. Ryan não responde. Bi continua, insinuando que o guarda deve estar inquieto com os conflitos internos de sua família. Ryan apenas lhe diz para esquecer o assunto. Pessoas como eles fariam qualquer coisa para revitalizar seus clãs. Questionado sobre as pesquisas da família Jai, Ryan só sabe que uma tese havia causado a ruptura entre eles. O pai de Sheena escreveu sobre o uso dos poluentes para amplificar os poderes de seladores. Era uma teoria popular, e a dimensão de destruição em que estavam só podia significar que uma conclusão definitiva havia sido alcançada. Mas, como mordomo, ele sabia pouco. O resto, Bi teria de confirmar por conta própria. Antes que pudessem discutir mais, a noite cai de vez, trazendo consigo gritos agonizantes. O número de gatilhos era tão grande que touros demoníacos em forma de massas de carne despencam sobre a escola como chuva. Logo, o silêncio absoluto domina. Não restava ninguém vivo para gritar. Bi entende que chegou a hora de selar a criatura. Ele reflete, e se pudesse impedir que o touro percebesse as cores? Usando o poder de Goki, lança sua habilidade de sombra.
Os tentáculos escuros se enrolam nas pernas da besta, subindo lentamente até envolvê-la. A habilidade tem alcance limitado, mas poderes de classe A podem ser amplificados com energia adicional. Bee injeta 3.000 pontos de poder na habilidade, permitindo que a sombra consuma todo o corpo do touro. Eventualmente, cobre seus olhos e o lança em completa escuridão. Assim, a fera é contida e o domínio poluído começa a ruir. Ele então abre o portal, liberando os que estavam dentro, ainda atônitos. O próximo passo é guardar o ser dentro da mochila espacial. Bee injeta 4.000 pontos de poder, expandindo a dimensão até sugar o touro para dentro. Com o portal fechado, a máquina de matar estava selada. Diferente de Puskin, ele não a colocou para dormir, apenas cortou todos os gatilhos, até que decidisse usá-la novamente. Mantendo sua promessa, Bee transfere parte de seu poder para Cheyenne e se prepara para partir. O jovem salta pelos telhados, um sorriso satisfeito nos lábios, despedindo-se dos que restaram. Voa com a combinação de habilidades que acumulou, procurando o tubarão solitário que tanto o atormentara. Nesse instante, Cheyenne desperta de repente. Descobre que esteve desacordada por meio-dia. Preocupada, pergunta imediatamente por Bee. Seus acompanhantes verificam sua condição e se surpreendem ao notar os níveis incrivelmente altos de poder nela. Ryan ordena que todos se preparem para partir. Cheyenne concorda, ansiosa para contar tudo ao pai, e pede para saber mais sobre Bee no caminho. Observando a forma transformada de Ryan, percebe pela primeira vez o caos ao redor. Apenas meio-dia havia passado, mas o cenário era de pura destruição. Ryan a tranquiliza, dizendo que agora estavam em segurança. Ele ordena que os assistentes se retirem e então a carrega no ombro, saltando pelos escombros. No coração da cidade, Kim solta fumaça de um quarto luxuoso a vários andares acima da rua. Uma mulher em sua cama tenta seduzi-lo, implorando para que se casem logo. Ele a ignora com um gesto, dizendo que precisam esperar. Nesse instante, uma criança invade o quarto, concordando e afirmando que adora quando os humanos ficam juntos. Era a filha do tubarão solitário, deixada sob sua custódia após o divórcio. Furiosa, sentindo-se enganada, a mulher tenta sair, mas Kim é quem sai primeiro, dizendo à filha para se divertir com a moça bonita. Ele desce o prédio com um sorriso cruel, ignorando os gritos indignados da amante. Logo atende a uma ligação, relatando ao chefe a coleta dos pagamentos de empréstimos daquele dia. A vida de Kim parecia perfeita. Um chefe que confiava nele e uma filha que havia despertado seus poderes bem cedo. Mas, de repente, seu celular vibra e a ligação começa a falhar. Quando o sinal volta, ele recebe a ordem de retornar ao trabalho no dia seguinte, fazendo-o resmungar por ver suas férias acabarem. Bee apenas sorri, zombando, e ordena ao tubarão solitário que relate os negócios do dia. Irritado por ter que repetir, Kim obedece, mas logo percebe o jovem ativando uma série de poderes. Com passos firmes, Bee se aproxima e declara que, a partir daquele momento, Kim deve seguir suas ordens. A primeira ordem é cruel, lembrar-se da morte de cada devedor que forçou a se matar e morrer da mesma forma. Kim treme, aterrorizado, lutando contra a ordem, pois sabia que isso selaria sua própria morte. Frustrado com sua covardia, Bee o liberta do medo, usando sua habilidade para conceder-lhe sobrevivência extrema, um poder que consome pontos de energia para reparar ferimentos fatais. Ainda insatisfeito com o baixo nível de poder de Kim, Bee chega a doar-lhe alguns pontos extras, permitindo-lhe suportar mais mortes. O primeiro castigo, morrer em um acidente de carro. Obedecendo, Kim caminha até o meio da rua e é atingido por um caminhão em alta velocidade. Seu corpo é destruído, mas ele revive em agonia. E Bee já prepara os próximos. Enquanto isso, Bee sobe o prédio e bate à porta do quarto da filha de Kim. Quem abre não é a menina, mas o cão gigante da família, que agora tinha a parte superior do corpo humano. Logo, a criança aparece, porém suas pernas haviam sido substituídas pela mulher que Kim estava com antes. Usando seu poder, Bee controla a garota e ordena que vá brincar com o pai. Ela ativa sua habilidade de fusão, juntando-se ao cachorro e transformando-se em uma bola monstruosa que rola para fora do prédio. Bee suspira, exasperado, quando seu corpo inteiro é tomado por uma força aterrorizante. O poder do touro dourado, preso dentro dele, tenta escapar do selo. Ele grita de dor, caindo ao chão, incapaz de entender como aquilo era possível, já que havia cortado o vínculo da regra com sua habilidade de sombras. Sem alternativas,
Abre o portal e injeta 3.000 pontos de energia para manter o selo. Mas sente a quantidade drenando rapidamente. Do lado de fora, vê o monstro observando, como se zombasse de suas tentativas. Ofegante, Bee entende que o que fez é apenas uma solução temporária. A criatura estava constantemente tentando tomar seu corpo, e ele não resistiria mais do que 3 dias. Liberá-la era impossível. Não podia deixar o domínio reaparecer. O touro era parte essencial de seu plano de vingança contra Puskin. Enquanto isso, Kim, em estado deplorável, batia a cabeça contra a parede, ignorando a filha deformada que quicava até ele. Bee recolhe os pontos de energia dele, decidido a usá-los de forma estratégica. Seu plano inicial era matá-lo junto ao chefe, mas isso teria que esperar. Agora, precisava encontrar Sheena. Talvez o pai dela tivesse um meio melhor de selar o monstro. Do outro lado da cidade, Hua amaldiçoava Goki enquanto tomava macarrão. Tinha acabado de descobrir o que o rapaz fizera com sua filha. Sempre soubera que aquele jovem não era comum, por isso havia se preparado. Ryan termina de relatar os acontecimentos, e eles se perguntam como o velho descobriu. Para espanto de todos, Hua admite que injetou hormônios em Goki depois de vê-lo espiando sua mãe. Desde então, mandou homens e mulheres se aproximarem do garoto, enganando-o com uma vida de falsa popularidade. Ainda usou artefatos para atrasar o crescimento de seu poder. Afinal, Goki era um demônio que havia matado uma menina quando tinha apenas 12 anos. Seu pai, Remy, abafou o caso, livrando-o de qualquer punição. Mas a verdade acabou vindo à tona, e a família agora usava o segredo como barganha para tomar sua pesquisa. Sheena, com seus poderes recém-despertos, oferece ajuda. Hua se emociona, prometendo celebrar a ocasião em breve. Quanto ao irmão, ele mesmo cuidaria disso, mas gostaria de conhecer Bee pessoalmente. Ainda assim, avisa que não hesitará em feri-lo se perceber algum interesse romântico em sua filha. Ao abraçar Sheena, troca um olhar silencioso de cumplicidade com Ryan. Algo estava prestes a mudar naquela família, e seria naquela mesma noite. O guarda-costas, ansioso por garantir a segurança da jovem, a leva embora às pressas. Hua, obcecado por pesquisas, havia deixado a família secundária assumir o controle por tempo demais. Mas essa situação terminaria agora. Se sua filha havia sobrevivido ao massacre na escola, os oficiais da academia não poderiam mais esconder a verdade. O prédio é evacuado, as barreiras de segurança desativadas. Hua veste uma coleção de itens estranhos, preparado para enfrentar qualquer inimigo. Uma máscara de gaito, feita de poluente, se abre sozinha, varrendo os arredores com o olhar. Ele a combina com um mole, que estabiliza o olho, permitindo foco absoluto. Por fim, veste um manto vermelho que o torna invisível, revelando segredos ocultos. Eram 3 poluentes transformados em ferramentas, a armadura perfeita para a infiltração. Um visitante chega como esperado. Hua, no entanto, não sabe quem é Jay. Bee, que também se escondia com suas técnicas de furtividade, olha em volta confuso, sem ver ninguém. Sem tempo a perder, decide deixar uma mensagem, escrevendo um pedido de ajuda e informações. Hua observa em silêncio, analisando cada detalhe das habilidades e dados que o jovem deixava para trás. Coloca o mole e imediatamente enxerga a energia sombria do touro rugindo dentro de Bee. Chocado, o pesquisador cai para trás, surpreso por encontrar um poluente de classe S ali. Dominado pela curiosidade, Hua tira seus disfarces e chama Bee de genro, avançando com um sorriso insano e exigindo que lhe entregue o poluente. Instintivamente, Bee ergue uma barreira telecinética, afastando o homem, alertando que ambos poderiam morrer se ele soltasse a fera. Apesar do perigo, Hua permanece fascinado. Para acalmá-lo, garante que o touro não era tão perigoso quanto parecia. Já conhecia suas regras e sabia como contê-lo. Vasculhando uma gaveta, joga uma criatura estranha em direção a Bee. Bee observa surpreso o poluente em forma de água viva, que jorra tinta escura sobre suas mãos. Embora seja um poluente de baixo nível, ele pode resolver seu problema por completo. Hua o alerta. Pegue o poluente, a menos que queira que todo o prédio fique coberto de tinta. Usando suas linhas de energia, Bee laça a água viva e a levanta. Enquanto isso, Hua explica a situação do continente ocidental. Rico em petróleo, tornou-se fonte de conflitos e guerras. Um pequeno país com enormes reservas foi explorado secretamente, ignorando acordos internacionais. Um mês depois, todo o território ficou coberto de escuridão,
sinal de um poluente de classe S. Após dias de discussões, uma equipe de elite foi enviada para conter a crise global. Ao chegarem, encontraram o país inundado de tinta, com todos os habitantes mortos, e apenas a água-viva solitária, que desapareceu assim que foi selada. Parece um absurdo, mas a criatura realmente preenche o espaço com tinta. Bi percebe que, combinando isso com o espaço onde guarda a tigela, as regras podem se cancelar mutuamente. Ele fica surpreso com a lógica por trás do plano, mas percebe que, talvez, seja viável encher seu espaço PEC com tinta ilimitada, em vez de depender apenas de suas sombras consumíveis. Claro, as regras poderiam se colidir e falhar, mas o único jeito de combater um poluente é com outro poluente. Hua retira um polvo de classe C, que rapidamente cresce e ocupa metade de um espaço. Se jogassem isso no espaço PEC de Bi, provavelmente ocuparia metade do tamanho de uma galáxia. Animado, Hua insiste que existem muitos poluentes úteis, com efeitos colaterais mínimos. O pesquisador ainda tenta oferecer a coleção inteira de poluentes em troca do touro dourado, mas Bi se recusa categoricamente. Hua interpreta errado, achando que o jovem quer os poluentes para conquistar sua filha. Mesmo com a negativa, Hua insiste que ele fique com o mole, garantindo que a salvaguarda de Xena não corra perigo. Após estudar o item por alguns instantes, Bi lança a água viva no seu espaço PEC. Instantaneamente, sente a tinta começar a jorrar, e a velocidade com que suas sombras eram consumidas diminui. Ainda com várias perguntas, Hua o libera, avisando que terá uma noite ocupada e lembrando para não machucar sua filha. Surpreso com a mudança de comportamento, Bi apenas sorri por respeito à garota. Ele então invoca suas asas e voa, determinado a coletar 1000 habilidades e 1 milhão de pontos de poder para se preparar contra Puskin. Enquanto isso, Hua abre uma caixa contendo uma mão escura e ressecada, um item de selo de classe chamado Garra do Macaco. Ele veste novamente sua coleção de itens poluentes, pronto para receber visitantes. As câmeras de vigilância mostram seu irmão mais novo, Remy, acompanhado de seladores poderosos, o velho Ming, Jai e Shen, todos incrivelmente habilidosos. Eles exigem que Hua remova as restrições sobre o uso de poluentes, o que, na prática, condenaria o mundo. Mas o movimento deles confirma que a pesquisa de Hua está no caminho certo. Enquanto isso, Ryan vigia Xena, que descansava em seu quarto. Um golpe na janela o surpreende. É Bi. A parede explode, mas, felizmente, apenas a parede é destruída, o interior permanece intacto. Bi, no entanto, foi completamente incinerado, mas rapidamente utiliza suas habilidades de regeneração. Ele escolhe manter o braço tentáculo, demonstrando que está bem. Xena se desculpa por quase tê-lo matado, ainda assustada. Ao ver seus tentáculos na janela, ela duvida se era realmente ele, mas Bi garante que só veio para se certificar de que ela estava bem. Recordando-se de como Bi perdeu um braço para salvá-la, Xena insiste em agradecer de algum modo. Bi sorri, explicando que pode consertar o braço a qualquer momento. Ignorando-o, Ryan é informado do ocorrido e pede ajuda para movimentar algumas coisas a pedido dela. Relutante, Ryan invoca suas asas e se prepara para partir. Xena pede que ele espere só um instante para trocar de roupa, e Bi, considerando Puskin provavelmente já a caminho, decide morar a jovem. Enquanto isso, incontáveis pensamentos inundam sua mente. Ele precisa se preparar para o inesperado. Xena surge com um vestido lindo, como a própria primavera, incentivando-o a aproveitar o presente. Convencido, Bi oferece para levá-la voando, desde que ela pague o jantar. A garota cora, imaginando um clichê romântico, mas Bi prefere pensar em naves espaciais. Juntos, voam deixando um rastro dourado, confundindo Ryan. Chegam ao shopping e desfrutam de um banquete no buffet, carregando uma pilha enorme de comida. Aos poucos, Xena aumenta seus poderes, explicando que está disposta a enfrentar possíveis efeitos colaterais, contanto que ele e seu pai estejam presentes. Bi concorda em protegê-la com suas habilidades de cura. Em pouco tempo, os pratos ficam vazios, e Xena demonstra uma capacidade incrível de absorção de energia e alimentos, crescendo rapidamente diante de todos. Ela se diverte, satisfeita, e finalmente perde o apetite. Bi, observando, se preocupa com a magnitude de seus poderes. Quando Xena se levanta para pegar frutas, Bi oferece para ajudá-la e se prepara para possíveis acidentes com guardanapos. Mas algo estranho acontece. Um pedaço de água no chão parece refletir seu sorriso de forma diabólica. Ao se aproximar, Bi é sugado pelo reflexo,
caindo no chão, depois no mar aberto. Suas asas surgem novamente, mas ainda assim ele é impedido de voar devido a uma regra de não voo. Sem proteção, a queda seria fatal. Então, ele ativa todas as habilidades defensivas, envolvendo-se com camadas de músculos, rochas, tentáculos e até monstros invocados. Além disso, comprime o ar ao redor para aumentar a densidade e atrito, transformando-se em um meteoro prestes a atingir o mar. Após o impacto, planeja ativar todas as habilidades de recuperação, complementadas pela resistência aquática. Debaixo d'água, uma mulher com aparência de sereia observa de perto, acompanhada de 2 humanos. Ela comenta: um visitante chegou. O selador se chama Yuzen, possuindo habilidades de sangue de sereia. Kong planeja roubar primeiro os cristais e selos, enquanto Pang parece ter outro objetivo. Em acordo, a trinca se move, e a jovem usa seu poder para roubar os itens da vítima. A água viva e alguns cristais de poder aparecem. Após revisar seu saque, a jovem decide que o selo não é útil e entrega os cristais fracos a Pang. Enquanto isso, Yuzen se prepara para atacar a vida de Bi e tudo o que ele possui. Ele rouba habilidades de fogo, mas acima da água, a cena parece diferente. No céu, Bi segue caindo como um meteoro, agora com uma coloração vermelho profundo, pronto para enfrentar o próximo desafio. Perto dali, ele usa uma sonda mental para descobrir quem eram. Vê 3 debaixo d'água, mas todos com pensamentos totalmente inúteis para ele. Irritado por terem a audácia de mexer com ele, decide entrar na brincadeira e lança sua sombra para frente. Ela mergulha na água e Yuzen começa a surtar ao perceber que ele era um desperto com múltiplas habilidades. Rápida, ela cria um redemoinho que esmagaria ele assim que entrasse no mar. Só que, para surpresa dela, a sombra mergulha sem nem ligar pro redemoinho e envolve a sereia. De repente, Bi some do céu e atravessa o corpo dela como uma bala, rasgando tudo. A mulher ainda grita de dor quando a mão dele surge do nada, segurando a cabeça dela enquanto o touro dentro dele tenta escapar. O senho franzido vira um sorriso de satisfação quando ele faz a cabeça dela explodir. Ele podia usar a regra do touro demoníaco para atacar instantaneamente qualquer um que fosse tocado pela sua sombra. Atrás, ele vê umas bonhas contendo Toshin, mas não podia tocar sem arriscar a própria vida. Já a habilidade de Pang não dava para evitar tão fácil. Ativando as bonhas, ele as faz explodir e tinha certeza que o inimigo já era. Só que Bi era forte demais para cair tão fácil. Ele tenta comprimir os Chinas, mas as correntes do mar se rebelam, sem obedecer a um forasteiro. Como esperado, as regras do mar não são simples de burlar. A única forma de lidar com um poluente era usando outro poluente. Com um sorriso insano, ele pergunta pro touro se quer sair de novo e resolve deixá-lo respirar um pouco. Uma energia vermelha sinistra explode do corpo de Bi, se infiltrando nas águas profundas. O mar inteiro vira um domínio poluído, território do touro demoníaco dentro dele. Algo impensável para um humano carregar debaixo da própria pele. Ainda bem que Pang tinha um selo que podia mandar ele para um lugar aleatório do planeta se fosse usado. Só que o selo some da mão dele, roubado por Kong, que observava por perto. Ela ri dele, dizendo que ia deixar ele preso ali mesmo, e estoura a bolha para se libertar. Mas, de repente, a mulher desmaia. O selo na verdade era um que deixava o usuário em coma. Pang tinha planejado isso desde o início, já que invoca o selo verdadeiro logo em seguida para tentar escapar. Um pequeno redemoinho envolve ele. Por um momento, ele some do domínio, mas reaparece logo em seguida. Para piorar, não conseguia sair nem com o selo. Desesperado, invoca vários outros, mas, mesmo sendo teleportado brevemente, volta sempre pro mesmo lugar. Situação péssima. Quando foi arrastado pro mar, todos os itens dele ficaram presos e agora tinha quase 0 de habilidades de ataque. Enquanto isso, Bi estava no auge, no controle total do domínio classe S, mas aí percebe algo estranho, estava sendo atacado. Uma tentativa ridícula, que só o deixou com mais raiva. O touro matava a gente com um teleporte instintivo e instantâneo, sem gastar energia nenhuma. Ele testa e aparece bem atrás de Pang, que sente um calafrio percorrer a espinha. Bi era rápido demais. Ele explica que podia transferir outros objetos dentro do domínio e chama os Chinas, que aumentam de tamanho e se fundem. Ergue a massa ameaçadora sobre o homem apavorado. Pang ataca com bonhas, mas não consegue nada além disso. Bi só segura as bonhas com a mochila e diz que o touro vai se divertir com aquilo. Sem dó, ele lança os Chinas sobre Pang,
que é engolido vivo pelo selador. A pele e a carne dele se desfazem enquanto ele xinga Yan, a mulher que o jogou no mar, antes de virar pó. Bi absorve a habilidade dele e fica contente com a surpresa. Em seguida, vai até Kong, ainda desacordada. A habilidade de roubo dela era perfeita para combinar com a dele, mas só ativava usando as mãos. Então, usando a habilidade de fusão da filha de Kim, ele arranca o braço dela e substitui o tentáculo por um novo. Fazia tempo que não sentia as duas mãos de volta. Depois, joga a água viva no espaço Pack e logo sente o touro recuar, já que estava bloqueando sua visão. Vencer os dois seladores rendeu para ele vários consumíveis raros, inclusive uma gota capaz de regenerar. Agora tinha mais uma forma de sobreviver contra Puskin. Chegava a hora de sair do domínio onde Yan tinha prendido os outros por semanas. Ao se virar, Bi percebe que Kong tinha sumido. Pelas memórias de Ping, havia dezenas de seladores por lá, provavelmente a salvaram. Isso era um problemão. A tinta bloqueava a visão do touro e seu corpo já estava poluído, em processo de erosão irreversível. O método de Renyu falhou e só ele mesmo poderia conter o touro. Usando a habilidade da sereia, invoca nadadeiras gigantes e sobe com determinação, buscando encontrar os outros e conseguir informações. Nado veloz como um torpedo, até que algo o faz parar, abaixo dele, incontáveis baleias adormecidas. Talvez por isso o domínio se chamava Sonho das Baleias. Para desvendar as regras escondidas, precisaria investigar com cuidado. Quando começa a se aproximar, uma voz o alerta urgentemente para não chegar mais perto. O som vinha da superfície, de um pequeno barco flutuando logo acima. Bi sobe até lá e pergunta se foi ela quem gritou. No barco, uma mulher pede comida em troca de salvá-lo. Ele pensa nas fatias de melancia que tinha, mas já tinham acabado. Sabendo que ele tinha acabado de chegar, ela insiste, dizendo que pagaria bem, não importando se a comida fosse fresca ou não. Só que Bi não ligava para dinheiro, queria saber era como ela sabia dele. Afinal, ele estava agitando ondas enormes com o poder dele, e ali ninguém deveria conseguir restaurar energia. A recém-chegada sugere matar as baleias para comer, mas isso seria suicídio. Para surpresa dela, Bi invoca uma abelha que começa a soltar mel sem parar. Incrédula, a mulher promete contar tudo o que sabe se ele der um pouco. Logo, aliviada e de barriga cheia, agradece por encontrá-lo antes de enlouquecer de fome. Revigorada, ela mostra sua habilidade. O nome dela era Vaco, presidente da Câmara de Comércio Quan, e imediatamente começa a pedir mais mel em troca de qualquer coisa. Brincando, Bi pergunta se qualquer coisa incluía ela. A mulher ri e diz que depende da quantidade de mel. Ele recua, dizendo que foi só uma piada. Mas ela insiste e tenta de novo conseguir mais. Rejeitada outra vez, Bi manda ela explicar como sair dali. Só que Vaco diz que ninguém ali sabia um jeito de escapar, senão não estariam presos. Na terceira tentativa de convencê-lo, ela até pede que ele faça qualquer coisa para protegê-la. A habilidade de persuasão dela sempre funcionava, ninguém nunca tinha resistido depois da terceira vez. Só que, dessa vez, ela ganha uma mão no pescoço. Infelizmente para Vaco, Bi tinha habilidades que bloqueavam ataques mentais. Cansado das mentiras, considera matar todo mundo. Ela se desespera, oferecendo submissão real em troca da vida. Sem acreditar nas promessas, ele usa a mão divina para roubar a habilidade dela. Os dois se acalmam logo depois. Vaco jamais esperava encontrar alguém assim. Com um sorriso confiante, Bi usa a própria habilidade dela contra ela e exige que conte tudo. Vaco explica, Sonho das Baleias era um domínio nunca rompido, ou seja, suas regras ainda eram desconhecidas. Sem comida, a energia não podia ser restaurada e só havia as baleias embaixo. Era uma prisão de seladores usada pela família Gen para se livrar de inimigos. Eles eram especialistas em assassinatos e também trabalhavam para eliminar gente fora dos 6 grandes clãs. Bi se pergunta se tinham ligação com a família Jai. Cada um dos 6 clãs tinha sua própria área de especialização, e ela dá um resumo para ele. Então, Bi se levanta e diz que é hora de ir conhecer os seladores dos clãs. Pretendia tomar todas as habilidades e pontos de energia deles para achar uma saída do domínio. Vaco argumenta que não fazia sentido ser o número 1 ali dentro, já que ninguém sairia. Mas Bi não dá a mínima e só ordena que ela siga junto. Afinal, mesmo que o domínio fosse nível A, o touro dentro dele era nível S, capaz de matar qualquer coisa lá dentro. Morrer num lugar ridículo desse só faria Puskin rir dele.